Ok, pessoal, vamos lá na correção então da prova de bloco da data de hoje, segunda-feira, 13 de setembro, ciclo 2. Muito bem. Primeira questão então: o coeficiente angular da função cujo gráfico é a reta que passa pelos pontos A e B é menos 3, verdadeiro ou falso? Então, o coeficiente angular a gente sabe que é delta y sobre delta x. Você vai fazer então a variação de y. Aí vai ficar aqui 8 menos 2 sobre a variação de x, 2 menos 4. Isso vai me dar aqui 6 sobre menos 2. Isso vai dar menos 3. Esse aqui é verdadeiro, ok. A questão 2. A função afim y igual a x mais b, cujo gráfico passa pelos pontos A e B, é representada pela lei. Aí ele me deu essa fórmula aqui para saber se é essa mesmo que passa lá nesses dois pontos ou não, né? Ele quer que você ache a função, a fórmula da função. Então, para isso a gente vai achar o coeficiente angular, delta y sobre delta x. Vai ficar assim, 13 menos 7. 13 menos 7 dá 6. E 1 menos 4 dá menos 3. Coeficiente angular menos 2, beleza. Coeficiente linear, você vai usar aquela formulazinha y igual a x mais b. Substitui um desses pontos, vamos substituir aqui o ponto A então. O y vale 7, o coeficiente angular menos 2. O coeficiente angular menos 2, o x vale 4 mais b. O y aqui vale 7, o x vale 4 e o a menos 2. Vai dar menos 8, vai ficar 7 mais 8, que 2 vezes menos 4, menos 2 vezes 4 dá menos 8, menos 8 passa somando. Então o b aqui vai valer 15. Ou seja, a função então é f de x é igual a x mais b, né? Então o coeficiente angular vezes x mais b. Ok, bateu, então essa aqui é verdadeira também. Ok. Questão 3. A função afim y igual a x mais b, que tem coeficiente angular 5 e cujo gráfico é a reta que passa pelo ponto A2 e menos 3, é representada pela fórmula. Então aqui, se ele te deu o coeficiente angular igual a 5, basta você achar o linear, né? Vamos achar o linear então, usando aquela fórmula padrão da função do primeiro grau. Uso o ponto, o y aqui vale menos 3, o coeficiente angular vale 5, tá aqui. O x aqui vale 2, vai ficar menos 3. 5 vezes 2, 10, vem para cá subtraindo. Então vai ficar aqui b vale menos 13. Aqui de cara você já viu que o coeficiente linear vale menos 13 e esse aqui vale menos 7, né? Então já vou dizer que aqui é falso. O coeficiente linear deu um valor, lá na função deu outra. Essa 3 é falsa. 4. A função afim cuja reta passa pelos pontos A, 3 e 9 e B, 1 e 3 é decrescente. Para a gente saber se é crescente ou decrescente, bastava você montar um gráfico ou então achar o sinal do coeficiente angular. Então vamos lá, o coeficiente angular é 9 menos 3 dividido por 3 menos 1. Coeficiente angular então aqui vai dar 6 sobre 3. Se o coeficiente angular é positivo, então isso aqui indica que a reta é crescente, galera. Então, por favor, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Não, desculpa. Está escrito decrescente. Falso. Está escrito decrescente. Na verdade é crescente. 5. O coeficiente linear é o ponto de intersecção entre a reta da função e o eixo das abscissas. Galera, essa é a parte teórica, né? Se você tem aqui uma reta, o coeficiente linear é o ponto de intersecção entre a reta e o eixo das coordenadas.
vezes é o zero da função, né? Esse aqui é o zero da função. Então ele fez uma afirmação falsa aqui, beleza? Questão 6. O valor do coeficiente linear da lei da função cuja reta passa pelos pontos A e B é 2. Ele quer achar o coeficiente linear, gente, então vamos lá. Para isso eu tenho que achar o angular primeiro. Então, variação de y, 6 menos 1. E a variação de x, menos 3 menos 2. Então o coeficiente angular aqui vai dar 5 dividido por menos 5. Isso aqui é menos 1. Para achar o linear, eu uso o modelo padrão. Da função do primeiro grau. Substitui um dos pontos. Vamos pegar o ponto A. O angular aqui é menos 1 vezes x, que é 2. Coeficiente linear, então, menos 2 vem para cá somando, ó. Esse menos 2 aqui, ó, ele vem para cá somando. Isso me dá como resultado 3. E ele está me falando que é 2, então esse aqui é falso. Ao ser inaugurada, uma represa possuía 8.000 metros cúbicos de água. A quantidade de água da represa vem diminuindo anualmente. O gráfico mostra que a quantidade de água na represa de 8 anos após a inauguração é de 5.000 metros cúbicos de água. Desculpa, aqui é porque repetiu, essa questão 7 está aqui. Se for mantida essa relação de linearidade entre o tempo e a quantidade de água em metros cúbicos, após a inauguração, a represa terá 2.000 metros cúbicos após 16 anos. Então, ao ser inaugurada, galera, o tempo zero aqui, tá vendo? O tempo é zero aqui, ó. Ela tinha 8.000 metros cúbicos de água, ou seja, ela tinha um volume definido aqui. À medida que vai passando o tempo, o volume dessa água foi diminuindo, né? É o que está acontecendo normalmente nas nossas represas aí, das barragens das hidrelétricas. A quantidade de água na represa vem diminuindo anualmente. O gráfico mostra que a quantidade de água na represa, 8 anos após a inauguração, é de 5.000 metros cúbicos. Então está aqui a informação no gráfico, ó, após 8 anos, ela está com 5 metros cúbicos. Então está com esse ponto aqui, beleza? Se for mantida essa relação de linearidade entre o tempo e a quantidade de água em metros cúbicos após a inauguração, a represa terá 2.000 metros cúbicos após 16 anos. Bom, ele está dizendo o seguinte: após 16 anos, ele está dizendo que o volume aqui vai ser de 2.000 metros cúbicos. Aí você tem que saber se é verdadeiro ou falso. Aqui você tem duas formas de raciocinar, duas formas de pensar, tá? Você pode montar a lei da função, ou então olhar pelo gráfico aqui, ó. Então a linearidade diz o seguinte, que diminuindo 3 anos aqui, tá vendo? Ó, a taxa aqui, ó, diminuiu 3 anos, você houve uma diminuição aqui, você houve uma diminuição aqui, ó, após 8 anos, após 8 anos, houve uma diminuição de 3.000 metros cúbicos de água. E agora ele quer saber após 16 anos. Então, se a cada 8 anos eu diminuo 3.000 metros cúbicos, pelo gráfico, então, se de 5, se eu diminuir, se eu aumentar, aliás, mais 8 anos aqui, ó, é óbvio que vai diminuir mais 3 anos aqui. A cada 8 anos, está caindo 3.000 metros cúbicos. Se eu aumentar mais 8 anos, eu vou chegar nos 16 que me interessa, e vai cair 3.000 metros cúbicos aqui, que vai dar 2.000 metros cúbicos. Então, essa aqui é verdadeira. Não precisou nem montar fórmula nem nada, já deu para analisar pelo gráfico. Algarismos distintos, representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9.
Bom, está fazendo uma afirmação então. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, isso aqui é um arranjo, né? Se eu for pegar aqui, combinar esses algarismos aqui de 3 em 3, eu vou ter aqui então como opção 6 opções de algarismos, 5 opções de algarismos, 4 opções de algarismos. Isso me dá um total de 120 possibilidades de escrever números com esses algarismos, o que bate com a afirmação, então esse aqui é verdadeiro. Um experimento consiste em lançar um dado e uma moeda sobre uma mesa. O resultado do experimento é, por exemplo, o par 5 e coroa. Isso é, face 5 no dado e face coroa na moeda. Pelo princípio fundamental da contagem, os possíveis resultados desse experimento podem ser no máximo 8. Bom, gente, se eu for usar aqui então PFC, ó, você vai ter aqui o dado e a coroa. Se eu combinar a quantidade de possibilidades aqui no dado, são 6 possibilidades, são os números de 1 a 6, não é isso? E na moeda é cara ou coroa, então são 2 possibilidades. Então eu tenho 12 possibilidades aqui. Então, pelo PFC, os possíveis resultados desse experimento são 12. Ele disse que seria 8, então é falso. 5 jogadores de futebol, A, B, C, D e E, concorrem a um dos títulos, né, de primeiro, segundo ou terceiro melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Há 120 maneiras diferentes desses títulos poderem ser distribuídos. Então eu tenho aqui quantos jogadores? 5 jogadores. Isso aqui é um arranjo, porque se eu trocar a ordem aqui dos jogadores nessas posições de primeiro, segundo e terceiro, eu mudo o agrupamento, né, a natureza do agrupamento. Então eu vou ter um arranjo de 5 jogadores. Como eles estão concorrendo aos 3 primeiros colocados, eles estão organizados de 3 em 3. Então eu poderia simplesmente usar a fórmula, mas eu gosto de usar aquele princípio, né, do PFC aqui, ó. Então eu tenho aqui 5 jogadores, 4 jogadores para o segundo lugar e 3 jogadores para o terceiro. Isso me dá 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. O que não bate aqui com a 11, então esse aqui é falso. Ok. 12. Quando havia exatamente 20 quartos vagos em um hotel, chegaram 10 hóspedes. O número de maneiras diferentes que esses hóspedes podem ser distribuídos nos quartos, de modo que cada quarto seja ocupado por um único hóspede é. Então ele me deu essa fórmula, né? Ele está falando que é arranjo. Então aqui eu teria o que? 20 quartos. 20 quartos. Então eu tenho quarto 1, quarto 2, quarto 3 e assim vai até chegar no quarto 20. Chegaram 10 hóspedes e eles vão ser distribuídos nesses quartos. Então veja, se eu tenho o hóspede 1, o hóspede 2, o hóspede 3, até chegar no hóspede 10 distribuídos, isso aqui, ó, o hóspede 1 no quarto 1, o hóspede 2 no quarto 2, o hóspede 3 no quarto 3. Se eu inverter a ordem aqui, eu vou ter uma nova disposição dos hóspedes nos quartos, concorda? Eu vou trocar então o hóspede 2, em vez de estar no quarto 2, ele estaria no quarto 3. Isso muda a natureza do agrupamento, da distribuição. Então é um arranjo. Então o arranjo aqui é de 20 hóspedes. Não, desculpe, 20 quartos. Esses 20 quartos vão estar organizados de 10 em 10 por causa dos hóspedes. A fórmula é então fatorial de 20, fatorial de 10, só corrigindo aqui para você entender então, dividido por 20 menos 10. Vai ficar fatorial de 20 sobre o fatorial de 10. O que bate aqui que é verdadeiro, ok?
13, com a palavra caderno, podemos formar 5.040 anagramas. Então aqui a palavra caderno, né? Não se repete letras aqui, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a permutação de 7 letras, então é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se a gente multiplicar então aqui, vai ficar... vamos pegar aqui 6 vezes 5, 30. Aqui vai dar 30. Aqui vai dar 24. E aqui 7. 7 vezes 30 dá 210. Então, na verdade, o resultado é 210 vezes 24, né? 210 vezes 24 vai dar 4 vezes 0, 0, 4 vezes 24, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4. Está 5.040, bateu, isso aqui é verdadeiro. A palavra batata possui 60 anagramas, então veja que eu tenho elementos repetidos, então a permutação, tá? É uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, só que a letra A repete 3 vezes e a letra T repete 2 vezes. E aí você joga então naquela formulazinha da permutação com elementos repetidos. Ficaria então fatorial de 6 dividido por fatorial de 3 dividido por fatorial de 2. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aqui vai ser 3, aqui 2. Simplifica, simplifica. Eu posso então 4 dividido por 2 é 2, 30 vezes 2, 60. Essa aqui também deu verdadeiro. E finalmente, galera, encerrando aqui, entre 8 policiais serão escolhidos 5 para garantir a segurança pessoal de um senador da República durante um evento. Podemos montar 56 grupos de segurança diferentes, os escolhidos serão funções idênticas. Então, eu tenho 8 policiais, desses 8 policiais eu vou agrupar eles de 5 em 5. Então, se eu tenho aqui 5 policiais fazendo a segurança, se eu mudar a ordem desses policiais não vai alterar, né, a natureza do grupo que vai fazer a segurança. Então, isso aqui, se alterar a ordem, não altera o grupo. Isso aqui é uma combinação de 8 policiais organizados de 5 em 5. A gente joga então na formulazinha da combinação, ficaria fatorial de 8 dividido por fatorial de 5 dividido por fatorial de 8 menos 5. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aqui fatorial de 5, 8 menos 5 é 3, fatorial de 3. Cancela aqui. Fatorial de 3, galera, não é 6. Cancela com esse 6 aqui de cima, é o numerador. Então 8 vezes 7, 56. Isso aqui é verdadeiro. Fechou a questão. Essa então é o gabarito do nosso prova de bloco. Por favor, depois me passem aí os resultados de vocês. Valeu, um abraço, até a próxima.